Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som JBL Partybox Ultimate contra a caixa de som Pulse Double 15 SP515. Que já indo direto ao assunto, essa é a configuração de alto-falantes da caixa de som JBL Partybox Ultimate, segundo a marca. Já essa é a configuração de alto-falantes da caixa de som Pulse Double 15 SP515, segundo a marca. Já a diferença de recursos entre cada uma é essa. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DVC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, com as duas no último volume, com tudo no máximo, e logo em seguida eu te conto qual das duas ganhou o comparativo e já vou aproveitar para te contar também a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Partybox Ultimate. 100 Hz. Noventa Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, e no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Pulse Double 15 SP515. Dito isso, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Partybox Ultimate, que por sinal até desligou. Antes da equalização, que ela passou de 5 bandas para 7, ela não era a minha caixa de som preferida. Isso eu vou ser bem sincero com você. Depois que ela passou para essa atualização com 7 bandas de equalização, eu consigo vir aqui equalizar ela mais do meu gosto, ao qual eu prefiro mais subgrave. Ela tem muito médio e agudo. Quando você chega ali, tipo, de uns 70% do volume em diante, você vai perceber muito médio e agudo nela. Então eu vou lá na equalização manual e reduzo um bocado do médio e agudo para poder destacar mais o grave e o subgrave, que estão ali mais presentes até mais ou menos ali uns 70% do volume. Ela com a equalização manual, com tudo no máximo, até uns 50% do volume, mais ou menos ali, ela me agrada. Eu não preciso vir aqui mexer na equalização manual dela. Agora, se eu for querer escutar ela mais no último volume, aí eu preciso vir equalizar ela, porque ela fica com um médio agudo tão forte que me incomoda. Só que é o meu gosto. Como eu prefiro mais grave e subgrave, o médio e agudo dela me incomoda. E aí, pensando dessa forma, ela acaba sendo um diferencial. Porque eu gosto de subgrave, então eu equalizando ela, ela vai me agradar. Quem tem intenção de jogar o som mais longe, não vai se importar tanto com grave e subgrave. É mais médio e agudo. Então ela também vai agradar. Então aqui, de certa forma, vem para agradar um público mais amplo. Já com relação às equalizações pré-programadas que ela possui, eu percebo uma diferenciação de uma para outra, só que em todas elas eu percebo mais médio e agudo. Então as equalizações pré-programadas dela não me agradaram. Foi uma boa aquisição ter essas equalizações, mas talvez, quem sabe, eu sei que o meu canal não é grande, não tem tanta relevância no mercado de caixas de som, só que talvez seria interessante em uma próxima atualização a marca colocar equalizações que foquem mais em grave e subgrave, como por exemplo em outras caixas de som que eu já testei em outras marcas, a opção rock, por exemplo, colocar uma equalização pré-programada dela tipo rock, ao qual dê mais ênfase em grave e subgrave. Eu sei que tem a opção marcante e profundo, que já mescla isso, mas talvez a equalização rock que dê mais foco tanto nela com volume mais baixo, quanto com 100% do volume. Porque o que me incomoda nela é o médio agudo, que é muito forte e meio que abafa o grave e o subgrave. Eles estão lá presentes. Só que se você não parar para poder perceber, você não vai reconhecer eles.
você só vai perceber médio e agudo. Vamos agora para o comparativo de subgrave com um decibelímetro na função dBc, medido de 60 Hz até 20 Hz, e logo ao final eu te conto qual das duas ganhou esse comparativo e já vou te contar também a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Double 15 SP515. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Paribox Ultimate. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de irmos para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Double 15 SP515. Que já indo direto ao assunto, começando pelas equalizações pré-programadas. Para quem gosta mais de agudo, tem algumas que você vai perceber que elas focam mais em agudo e também tem equalizações que focam mais em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Algumas você consegue perceber mais nitidamente a diferença de uma para outra, outras nem tanto. Mas você há de concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já a equalização para os graves, com ela no último volume, em algumas equalizações você vai conseguir perceber ela mais nitidamente. Em outras, você vai precisar se esforçar um pouco mais para poder perceber certa mudança no tom de grave e subgrave. Mas é um bom recurso. Já a equalização manual me agradou, porém eu senti falta de uma equalização para os médios, pois ela tem equalização para agudo e grave. Só que ela é uma equalização bem calibrada, que quando você dá ganho de grave e agudo é bem perceptível, quanto você tira agudo e grave, você também percebe com nitidez. A equalização que mais me agradou nela, eu vou ser bem sincero, até me surpreendeu, porque em outras caixas de som da marca que eu já testei, a equalização piseiro não foi a equalização que me agradou mais. Mas no caso dela, eu percebi que a equalização piseiro deixou um tom de agudo e médio mais agradável. Pelo menos no meu gosto. O grave e o subgrave estão lá presente, mas o médio e agudo me agradou mais. Mas da seguinte forma, eu vou lá, ativo o Mega Bass na equalização piseiro, vou lá na equalização de grave e dou ganho de grave em 100%. Em agudo, eu deixo da mesma forma que estava, no caso fletado. Não dou ganho nem tiro agudo. Do jeito que ficou, a equalização eu deixo. Não sei se devido ao posicionamento dos alto-falantes dela, mas com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, a equalização piseiro me agradou mais. Normalmente a equalização rock. A equalização rock dela eu percebo mais grave e subgrave, mas ali o médio e agudo não ficou tão agradável no meu gosto. Pode ser que talvez no seu gosto a equalização rock venha a agradar mais. Eu gosto mais de grave e subgrave, mas no caso dela, a equalização piseiro me agradou mais. E aí, é bom dizer o seguinte, testando todas as músicas, como eu falei, que eu testo todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, em apenas uma música que força mais o grave e o subgrave, foi que ela degradou em alguns trechos. Nas demais músicas que eu testo, que por sinal são mais de 20 músicas, ela não degradou em trecho nenhum. E aí, já falando de grave, já aproveitando o embalo, ela tem grave ali, macio, querendo ser prolongado. É o grave macio, mas não é aquele grave prolongado, extenso. Mas ela tem sim um subgrave gostoso de ouvir. Outro detalhe sobre a acústica dela, que é bom estar frisando aqui, é o seguinte. Quando você liga e desliga ela, você vai perceber um certo chiado no Twitter. Depois que ela tá tocando, dependendo da música, até mais ou menos ali o volume 3, você ainda vai perceber o chiado se você ficar aqui mais próximo dela. Se você ficar mais distante, você já não percebe. Do volume 3 em diante, aí nem mais aqui próximo você vai perceber. E aí é bom lembrar o seguinte, no meu ponto de vista, dificilmente quem comprar uma caixa de som desse porte vai ficar escutando ela do volume 3 para baixo. Então, a questão dela chiar até mais ou menos ali no volume 3
no meu ponto de vista, é irrelevante. Até mesmo porque quem quiser estar escutando uma música no volume 3, talvez seja mais interessante estar escutando num fone de ouvido e não numa caixa de som desse tamanho. Outro detalhe é que se você colocar ela no último volume, com reforço nos graves ativado, mais equalização manual para o grave, no máximo, se você ficar aqui procurando, igual trouxa que eu fui, de ficar caçando aqui, você vai perceber que ela vibra. Eu falo que eu fui trouxa de ficar caçando, porque se você não parar aqui, para ficar aqui desse jeito, procurando, você não percebe que ela vibra. Então, em tese, não faz diferença ela vibrar, porque dificilmente alguém vai ficar aqui nela, no último volume, procurando se ela vibra ou não. Eu faço isso porque é minha obrigação, como eu estou te apresentando ela, vim te informar isso e também para ser justo com outras caixas de som que fizeram isso, como ela fez, e também outras caixas que não fizeram, mas que no fim, por ela estar no último volume, não faz diferença. Vamos agora para o comparativo em área aberta com as duas no último volume, com tudo no máximo, para descobrir qual das duas ganha na frequência dBA e dBc somadas e também para você perceber um pouco da diferença de sonoridade entre as duas. E claro, desempatar o comparativo. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som JBL Parbox Ultimate. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo, que independente do resultado, se você estiver pensando em adquirir qualquer uma das duas, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites, ao qual eu recomendo. Agora, se você não está pensando em comprar nenhuma das duas, mas vai comprar alguma coisa em um desses 3 sites, por favor, compra pelo meu link, você não vai pagar nada a mais por isso e parte da sua compra será convertida aqui para o canal para mim poder trazer outras caixas de som para a gente poder fazer o comparativo. Te agradeço demais por essa força. Dito isso, agora eu vou te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Como eu prefiro mais subgrave, a caixa de som JBL Parbox Ultimate me agrada mais. A caixa de som Pulse Double 15 SP515 também tem um subgrave bacana, gostoso de ouvir, só que o subgrave dela, frente ao subgrave da JBL Parbox Ultimate, ela me agrada mais. Já com relação a recursos, por aqui tem a função rádio, que é a função que eu mais uso, e também tem a opção de avançar e retroceder pastas e visor. Os recursos que aqui possui, por eu utilizar mais, me agrada mais. Mas vale lembrar que aqui temos um aplicativo e por ele é possível equalizar 7 bandas diferentes, enquanto aqui você consegue equalizar apenas 2. Que resumindo, todas as duas são excelentes caixas de som, tanto no quesito áudio quanto no quesito recursos. Ao qual, se você ainda está em dúvida qual das duas será a sua próxima caixa de som, nessa playlist tem mais detalhes sobre cada uma, com elas desmontada, olhando construção de alto-falante, placas de funcionalidade, pontos positivos e negativos sobre recursos e funcionalidades. Não deixe de conferir antes de comprar qualquer uma das duas.